paz, amados. Hoje é o Dia das Mães, vamos falar um pouco ainda sobre mães, mas de uma mãe específica, uma mãe adotiva, a bênção de uma mãe adotiva. Às vezes Deus usa pessoas sem que elas saibam que estão sendo usadas com um propósito maior. Às vezes Deus prepara alguma coisa para alguém e essa pessoa tem algumas outras pessoas no seu caminho que fazem parte da sua história. Veja, por exemplo, o povo de Israel estava há 400 anos no Egito. Nesse tempo eles estavam sofrendo como cativos e o povo estava aumentando muito. Faraó, o rei do Egito, estava preocupado com esse povo aumentando muito, então mandou que matassem todos os meninos para que não formasse um exército. Era um tempo difícil, foi quando nasceu Moisés. Veja o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, do versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O Moisés nasceu naquele tempo em que o rei do Egito tinha mandado matar todas as crianças, mas os pais de Moisés não o mataram. Ele era um menino bonito e o esconderam por 3 meses. Mas com 3 meses estava difícil escondê-lo, então a mãe pensou numa maneira de salvar Moisés. Pensou num plano. Fez um cesto de junco, betumou e mandou que sua filha levasse e colocasse no rio, lá no meio dos matos, justamente onde a filha de Faraó vinha banhar-se. Quando a princesa ouviu aquela criança chorar, ela pegou, olhou e viu e ela gostou daquela criança. Na mesma hora, a menina se aproximou, a Miriam, disse: "A senhora quer que eu chame uma mulher nativa para cuidar dele, uma mulher hebreia?" Ela disse: "Vá chamar." E quem essa menina chamou? Justamente a mãe de Moisés. Ela o criou até desmamar, até ser grande, quando o levou e entregou então no palácio, onde ele foi criado como príncipe, como filho da filha de Faraó, como herdeiro do trono. Ele foi ali tratado como alguém da família. Ele teve todo o treinamento, ele teve toda a oportunidade de crescer ali. Então são 3 coisas que aconteceram em decorrência dele ser adotado pela filha de Faraó. Essa mãe adotiva proporcionou a Moisés a bênção de salvar a sua vida. Porque se ele não tivesse sido salvo ali, provavelmente seria morto pelos soldados, porque era uma ordem de Faraó. Aquela mãe salvou a vida de Moisés. Ela deu a ele a oportunidade de ter todo o estudo, toda a formação no Egito como se fosse um futuro rei. Ele teve treinamento de guerra, de cultura, teve treinamento de liderança. Moisés foi preparado para liderar. O que eles não sabiam, que ele iria liderar o povo de Israel e não o Egito. Deus estava preparando Moisés para uma missão, para um trabalho futuro. E naquela hora Deus tinha um plano para salvar o seu povo. O plano de Deus passava por aquela circunstância, mas ele tinha um propósito lá na frente. Assim também, às vezes, Deus usa pessoas para salvar a vida de uma outra pessoa com um propósito maior. Deus quer abençoar você, Deus usa outra pessoa no seu caminho. A minha irmã levava para a EBD, para a escola dominical, um garotinho vizinho da rua. Aquele garoto ia com o seu filhinho para fazer companhia para ele. Aquele garoto foi chamado por Deus, se tornou um pastor depois. Deus o chamou para o ministério. Começou indo para a EBD com a minha irmã, fazer companhia para o seu filho. Deus usou a minha irmã para trabalhar a vida daquele jovem para o futuro. Deus pode usar alguma pessoa no seu caminho para abençoar você também. E assim como Deus usou aquela mãe adotiva para salvar a vida de Moisés, Deus tem usado pessoas para salvar a vida de tanta gente que anda distante do Senhor. Deus alcança as pessoas através de outras pessoas. Deus pode dar oportunidade a gente também de ser treinado, de aprender coisas que depois sejam úteis no ministério. Muita gente passou o tempo lá longe de Deus, mas aprendendo muita coisa. Um dia desse eu vi de um jovem que trabalhou durante muito tempo em estúdio de televisão. Aprendeu muito sobre programa de internet, aprendeu muito sobre transmissão. E agora que ele se converteu, ele é um útil na vida da igreja, do seu pastor, porque ele agora é o técnico que ajuda a igreja a fazer todo o trabalho nesse tempo de quarentena. Porque o que ele aprendeu antes, Deus o estava preparando para ser útil no ministério depois. Deus tem um propósito de salvar outras pessoas através da gente. Aqueles que Deus salvou, Deus quer usar para salvar outros. Vejamos se você não é uma dessas pessoas. Deus pode estar usando alguém para falar de Jesus para você. Deus pode estar usando alguém para falar do Evangelho a você, com o propósito de salvar a sua vida.
Deus pode estar preparando você para ser útil no ministério. Deus pode estar capacitando você de alguma maneira para ser bênção nas mãos dele. Deus pode estar planejando usar você para a salvação de muitas outras pessoas. É preciso estar pronto para ser usado por Deus. A Bíblia nos conta do apóstolo Paulo que antes ele era um judeu, ele era um fariseu zeloso da sua religião. Ele aprendeu tudo, ele chegou a ser mestre, aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo antes era Saulo, ele era um líder do povo judeu, mas quando se converteu, se tornou o maior evangelista, o homem que escreveu mais livros do Novo Testamento, que organizou mais igrejas. Todo o preparo que ele teve antes agora era útil, porque Deus está dando a oportunidade de aprender tudo para aplicar agora. Muita coisa que Deus tem nos permitido viver são preparação para sermos úteis depois do ministério. Isaías foi usado por Deus, Paulo foi usado por Deus e tantos homens de Deus do passado foram bênção para o povo de Israel. É o tempo de você, de nós sermos bênçãos na mão de Deus. Mas tudo começa quando a gente se converte. Primeira coisa é que nós tenhamos aceitado Jesus como Salvador. É que Ele transforme a nossa vida, é que Ele nos capacite, que Ele perdoe os nossos pecados. E quando Ele nos prepara assim, nós temos condição de ser usados por Ele, porque Ele nos capacita para ser bênção, primeiro nós sendo abençoados, sendo salvos. Quando você confessa Jesus como Salvador, você dá o primeiro passo, dá o espaço e a oportunidade de ser bênção na vida dele, na sua vida através dele. Então, nessa noite eu gostaria que você pensasse nisso. Assim como Moisés, será que Deus já tem usado alguma pessoa para falar de Jesus para você? Assim como Moisés, será que você tem tido a oportunidade de aprender, de treinar para ser útil na mão de Deus? Ou, quem sabe, Deus tem um propósito de usar você como instrumento para a salvação de muita gente mais na frente. Hoje eu gostaria de convidá-la a fazer uma oração. De Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, tem um projeto maior na minha vida, me faça entender, me dá clareza nisso, eu quero obedecer. Vou falar como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Ou vou falar como o apóstolo Paulo, o que o Senhor quer que eu faça? Comece a dizer para o Senhor que você deseja ser perdoado, ser salvo, para ser usado por Ele como bênção no futuro. Hoje pode ser o começo de uma nova história. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai do céu, seja quem for que esteja me ouvindo agora, seja alguém que o Senhor tenha chamado, preparado para ser útil nas tuas mãos, salva essa pessoa, muda o seu coração, para fazer dele uma bênção, um instrumento para salvar outras pessoas. Aceita a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um testemunho agora de um jovem que passou por uma experiência também que Deus o preparou durante muito tempo para ser bênção do ministério. Em breve ele vai estar servindo a Deus como pastor. Receba o nosso abraço e vamos acompanhar o testemunho desse jovem agora. Graça e paz, igreja. Eu comecei a igreja quando eu tinha 8 anos de idade, juntamente com meu pai, ele que me levava. Minha mãe ainda não era convertida, não ia à igreja junto com a gente, só que meu pai teve que trabalhar fora. Ele foi trabalhar uma época em Brasília, então não tinha como eu ir à igreja mais, né? E ele cobrava muito a minha mãe para que ela me levasse à igreja, que era importante. E ele zelava muito por isso. E sempre ligava para ela nas conversas, falava para ela me levar à igreja. E ela ia comigo, me acompanhava, tudo mais. Só que ainda não tinha um compromisso sério com Deus, me levava só para que eu pudesse ir mesmo. Mas quando meu pai voltou, ela começou a participar mais, a frequentar, a fazer amizades dentro da igreja. E isso fez com que ela tivesse um encontro com Jesus, através de me levar à igreja, de se envolver. Pessoas se aproximaram, ajudaram ela na caminhada. E quando meu pai retornou da viagem, do trabalho, passou a trabalhar aqui próximo à casa de novo, ela foi com a gente, se batizou. E até hoje, graças a Deus, é muito ativa na igreja. Eu louvo a Deus pela vida da minha família. Me prepararam, conduziram no caminho, me ensinaram o que é certo, me ensinaram da Bíblia. E eu agradeço a Deus pela vida deles. Também me prepararam, deram oportunidade, né, de realizar um sonho, fazer uma faculdade. Eles investiram. E eu agradeço muito porque eles acreditaram em mim, no meu sonho. Só que tinha algo reservado para a minha vida, na qual eu não esperava, a verdade, e talvez até eu não queria, né, em questão ao ministério. E foi uma situação na minha vida que eu passei junto com minha família, na questão de tomar decisão, de oração, de confirmação do Senhor para nossas vidas. E hoje eu sinto realizado, em paz com a decisão que eu tomei,
de obedecer ao chamado, ir para o seminário, preparar para o pastoreio. Minha família foi fundamental para isso. Estiveram comigo em todas as situações, oramos muito a respeito disso e até hoje temos orado para que Deus conduza nossas vidas segundo a vontade dele. Agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai, e hoje eu quero passar aqui para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa igreja, as pessoas que nos ouvem através desses vídeos, feito pelo canal da igreja no YouTube. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e logo em breve estaremos juntos ali na igreja, no tempo para podermos celebrarmos a vida e agradecer por tudo que Deus fez em nossas vidas através desse tempo. Fica na paz. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Eu te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa